Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai abordar o assunto equação de segundo grau, mas antes de conceituar, antes de fazer as devidas definições, vamos abordar alguns problemas em ordem crescente de dificuldade, para ver como é que funciona, para ver o que é uma equação de segundo grau antes de fazer a sua definição formal. Tá bem? Bom, então olha só, então vamos começar com o seguinte problema. Determine a medida do lado de um quadrado, sabendo que sua área é 36 centímetros quadrados. Bem, nas nossas aulas de geometria, nós terminamos as nossas aulas de geometria falando de áreas de figuras planas. E na ocasião, em uma de nossas aulas, nós vimos que a área de um quadrado ela é igual à medida do seu lado elevado ao quadrado. Então, digamos que a medida do lado seja x. Isso implica que a área do quadrado vai ser então o quê? X elevado ao quadrado. Bom, só que se x é quadrado, é a área, e a área é igual a 36, então nós temos que x ao quadrado é igual a 36. Perfeito? Bom, então, para resolver essa equação, basta nós fazermos o seguinte, basta nós extrairmos a raiz quadrada dos dois lados. Bem, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Porém, a raiz de x ao quadrado, ela não é x. A raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Onde o que vem a ser um módulo de um número ou valor absoluto? O módulo de um número, no caso x, ele é definido da seguinte maneira. Esse módulo de x ele pode ser x se o x for um número positivo ou zero. E esse módulo ele é menos x se esse número for negativo. Dessa maneira, por exemplo, nós temos que o módulo de 4 é igual a 4. Porque 4 é um número positivo, então como 4 é um número positivo, vai ser o próprio. E o módulo de menos 6, como menos 6 é negativo, o seu módulo vai ser menos ele. Então, ele é menos 6, o que implica que vai ser 6. Então, para a gente garantir, porque a raiz quadrada de qualquer número é um número positivo. Então, para a gente garantir que essa raiz quadrada seja um número positivo, a gente pega quem? A gente pega o módulo. Então, se o módulo de x é igual a 6, nós temos duas possibilidades. Ou x é igual a 6, ou seja, x é o próprio, ou o x é igual a menos 6, como a gente viu aqui. Porém, como a gente está tratando de medida de lados quadrados, essa raiz negativa não faz o menor sentido. Então, dessa forma, a gente descarta essa raiz e fica apenas com qual? Com essa. Sendo assim, a medida do lado desse quadrado é igual a 6 centímetros. Bem, vejamos agora, então, esse segundo problema. Nesse segundo problema, nós temos o seguinte. Determine um número, sabendo que o dobro de seu quadrado é igual ao seu sextuplo. Bom, então olha só. Então, digamos que esse número seja x. Então, o problema está dizendo que o dobro de seu quadrado é igual ao seu sextuplo. É isso que o problema está dizendo. Então, pegando esse dado enunciado e reescrevendo, a gente obteve essa equação. Bom, então, passando 6x para cá, nós temos o quê? Nós temos que 2x ao quadrado menos 6x é igual a zero. Bom, mas 2x ao quadrado é 2x vezes x. Menos o quê? Menos 6 vezes x igual a zero. Então, repare que nós temos x e ambas as parcelas. Como nós temos x e ambas as parcelas, a gente pode colocar o x em evidência. Então, colocando o x em evidência, só que ficou x vezes
2x menos 6 igual a 0. Ora, se nós temos um produto dando 0, só existe uma possibilidade, né? Que é de um dos fatores ser quem? Ser 0. Então, ou eu vou ter x igual a 0, ou nós vamos ter 2x menos 6 igual a 0. Então, isso aqui implica que o x ele é igual a 0, ou 2x menos 6 é igual a 0. E com isso, nós temos então que o x é igual a 0, ou 2x é igual a 6. E se 2x é igual a 6, está na cara que o x ele é igual a 3. Então, o número que ele pediu, na verdade, são 2, né? O número que ele pediu, na verdade, são 2, porque 2 vezes 0 ao quadrado é igual a 6 vezes 0. E 2 vezes 3 ao quadrado é igual a 6 vezes 3. Então, esses dois números satisfazem a condição dada no problema. E dessa maneira, a gente matou a questão. Bem, no nosso terceiro exemplo, a gente tem a seguinte situação. Determine dois números naturais ímpares consecutivos, cujo produto seja 195. Bom, então, primeira coisa, repara comigo o seguinte. Considera aqui os números naturais ímpares em ordem crescente. O que a gente pode reparar? A gente pode reparar que a diferença entre dois consecutivos é sempre igual a 2. Correto? Então, dessa maneira, se a gente adotar, né, vamos chamar esse número, desses números que a gente está procurando de x, isso significa que o consecutivo dele vai ser x mais 2, considerando que x seja o menor entre eles. Então, ele quer que esse produto seja o quê? Ele quer que esse produto seja 195. Então, nós temos que resolver essa equação. Então, aplicando a propriedade distributiva, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x igual a 195. Então, disso daqui, nós temos essa equação. X ao quadrado mais 2x menos 195 igual a 0. Bom, então a gente tem que resolver essa equação. Só que essa equação ela é diferente dos exemplos anteriores. No primeiro exemplo, a gente não tinha esse termo, né, multiplicado por x. Né? Então, era só extrair a raiz quadrada. E no exemplo anterior, nós não tínhamos esse termo, né, não multiplicado por x. Então, a gente conseguiu colocar em evidência e achar os valores. Então, para a gente poder resolver essa equação, a gente vai ter que usar de uma técnica um pouco mais sofisticada, que é a técnica de completar quadrados. Bom, lembrando do seguinte produto notável. Né? Então, para isso, a gente precisa lembrar desse produto notável aqui, ó. A mais B elevado ao quadrado, isso aqui é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Bom, então, vamos reescrever essa equação, né? Vamos escrever isso de uma outra forma. Então, olha só. Então, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1, tudo isso, menos 195, igual a 0. Então, repare que, ao reescrever, eu fiz questão de enfatizar aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mantendo verdadeiro, né, porque esse produto permanece 2x, assim como isso aqui permanece x ao quadrado. Então, nós temos o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está faltando quem? Está faltando o quadrado segundo. Então, a gente vem e completa esse quadrado, ou seja, coloca ali o quadrado segundo. Só que uma vez que a gente somou 1 ao quadrado segundo do lado esquerdo, para essa igualdade permanecer verdadeira, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa somar 1 ao quadrado do lado direito também. Então, dessa forma, a gente está mantendo a nossa igualdade verdadeira.
E ao fazer isso, essa expressão toda aqui, ela vai se resumir a quê? Ela vai se resumir nisso aqui. X mais 1 elevado ao quadrado. Então, ficamos com x mais 1 elevado ao quadrado igual a 1 mais 195 dá 196. Então, agora, essa equação aqui, a gente transformou, né, a nossa equação anterior nessa equação, que é bem similar à equação do primeiro exemplo, que nós fizemos hoje. Então, aqui basta a gente fazer o quê? Basta nós extrairmos a raiz quadrada dos dois lados. E como vimos hoje, a gente precisa garantir que esse número, essa raiz quadrada, seja um número positivo. Então, dessa forma, isso daqui nos dá um módulo de x mais 1. Enquanto que a raiz 196 ela é igual a 14. Sendo assim, se o módulo de x mais 1 é igual a 14, isso nos dá, então, o quê? Que x mais 1 é igual a 14, ou x mais 1 é igual a menos 14. Ora, com isso, nós temos que o x ele é igual a 13, ou o x ele é igual a menos 15. Mas como a gente está abordando números naturais, o x igual a menos 15, a gente descarta, ficando apenas com quem? Com o x igual a 13. Como o x é um ímpar menor, então as nossas respostas, os nossos números, melhor dizendo, são 13 e 15. Então, dessa maneira, a gente encontrou dois números ímpares naturais consecutivos que multiplicados dão 195. Bom, então, como eu falei no início da aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje era estudar a equação do segundo grau. Então, todos os três exemplos envolveram a equação do segundo grau. Mas o que é a equação do segundo grau? A equação do segundo grau é essa equação aqui, ó. Uma equação do segundo grau é definida dessa forma. É toda equação desse tipo, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem aos reais, sendo que o a não pode ser zero. Por quê? Porque se o a for zero, o que vai acontecer? Isso aqui some e a nossa equação se torna uma equação do primeiro grau. Então, a única restrição para esses coeficientes é para o a que ele não pode ser zero. Então, vamos recordar as equações que a gente viu na aula de hoje. Na primeira, nós tivemos x ao quadrado menos 36 igual a zero, ou simplesmente x ao quadrado igual a 36, quando a gente calcular o do quadrado. Então, nessa equação, nós temos a igual a 1, b igual a zero e c igual a menos 36. No nosso segundo exemplo, no nosso segundo problema, a gente chegou nessa equação. Então, nessa equação, nós temos a igual a 2, b igual a menos 6 e c igual a zero. E nesse nosso último problema, a gente chegou nessa equação, onde nós temos a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 195. Então, reparamos que para cada tipo de equação, onde essas duas são chamadas de incompletas, porque c e b e c são zero, para cada uma desse tipo, a gente teve uma resolução diferente, a gente teve um tipo de resolução diferente. Então, nas aulas seguintes, a gente vai ver outras maneiras de resolver, dentre essas, e uma maneira mais geral, conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, fica aí para a próxima aula esse tema. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.